Oiê, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar as pessoas entrarem. Bom dia, Adriana, bom dia, Kênia. Bom dia, Lili. Tudo bom, meninas? Como vocês estão? Bom dia, Má! Menina, não tô. O que acontece? Agora vocês vão rir, né? Eu uso 3 tipos de shampoo, eu faço rodízio. E um deles tira o amarelo, então deixa mais pro branco. Então, às vezes fica um pouquinho mais claro, porque cabelo loiro dá trabalho. Mas não fiz mais nada, tanto é que ó, a raiz tá escurinha. É essa questão do shampoo Silver. Bom dia, Monique! Obrigada! Não, tô bem feliz com o meu cabelo, graças a Deus. Eu falo que faz muita diferença, né? Então a gente tem que gostar mesmo e cuidar. Eu coloquei o título. Passo sim, Lili. Vou te tirar umas fotos e te mando. Bem legal, tô gostando muito. Bom dia, Cris! A Cris vai comigo pra Bahia, olha que chique. Vamos nós duas. Bom dia, Vinícius! Gente, só pra quem perguntar, não sei se tá aparecendo aí ou não, eu fiz novamente, ó, a tela pra gente conversar e todo mundo saber o porquê do tema, qual é o tema, como que funciona. As pessoas comentaram que gostaram desse formato de live, eu colocando slides. Então eu vou deixar pra gente... Nossa, Kênia, imagino. Não tenho coragem. Eu já tive o cabelo pro ruivo. Como que era na época? Não era ruivo nem marsala. Era acaju. Eu usava acaju. E eu brinco que esses dias eu fui fazer uma montagem minha e cada foto eu tinha uma cor de cabelo. O lado bom é isso, se vocês fizerem curso comigo, for presencial, a cada encontro você pode ter uma maneira diferente na sua vida. Então, que a gente tem que mudar o visual, gente. Tem que mudar, tem que curtir. Você viu, Adriana? Essa foi longe, né? O acaju. O acaju é antigo. Revela a idade, gente. Ainda bem que Deus tá bom, a pele tá boa. Mas quando a gente fala acaju, revela a idade mesmo. Então, gente, só pra começar e explicar tudo, quinta-feira vai ter uma live imperdível com a Jéssica Bonaldi. A gente vai falar sobre o que vende mais, se é um feed organizado ou não. Então vai ser um assunto polêmico. Ela que gosta, assim como eu, de falar sobre assuntos polêmicos, então vai ser bem legal. Amanhã, pra quem tá aqui e depois quiser participar, me fale. Amanhã eu vou ter uma aula especial com a Bruna. Vai ser na comunidade, então uma aula bem especial, uma aula privada. Quem quiser participar... Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Não vai... Ela vai, ó. Então, gente, a aula é para o pessoal da minha comunidade. Eu vou estender para mais alguns alunos. A inscrição é por e-mail. Quem quiser, manda e-mail para mim e participa, tá? Quem já é da comunidade, automaticamente já recebe o link, já sabe como funciona. Mas quem não consegue participar dessa aula, vou deixar o e-mail aqui só para vocês se inscreverem. Daí vocês mandam por e-mail. Vai ser uma aula sobre Canva na prática.
Eu acho que é sempre bom a gente aprender. Bom dia, Miro! Bom dia. Vai ser às 2h. 2h, gente. As minhas aulas da comunidade são sempre às 2h, porque eu já tô pensando no depois, né? De como a gente vai ficar quando tudo voltar, então eu já deixei às 2h, tá? Então, gente, vamos lá. Por que eu escolhi esse tema de hoje, né? Que muita gente fala assim, ai, Maíra, mas por que vamos falar sobre processos administrativos? Vamos parar a música, vamos começar no tema. Gente, eu percebi ao longo de toda a minha trajetória dando cursos, dando aulas, que a maioria das preocupações das pessoas é em ter material. Ai, mas qual que é o seu material? O que você usa? O que você faz? E vamos lá, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com eventos há muitos anos atrás, não tinha nada assim da forma que eu entrego hoje. Hoje quem faz o curso comigo leva um kit que já tem todo o norte. Tem o formulário de atendimento, tem a carta de boas-vindas. Não dou mais modelo de contrato porque me orientaram que isso não é correto, então eu indico quem faça contrato. Dou todos os meus formulários, meus documentos. Agora eu tô criando uns novos para um novo formato de negócios que eu estou. E eu percebi que a maioria da preocupação das pessoas são ter formulários. E muitas vezes a gente não consegue parar para pensar o que realmente a minha empresa precisa. Como que isso funciona? Então hoje a live ela vai ser uma live mais de reflexão para a gente pensar sobre isso, que eu acho que é importante a gente entender o porquê, se você já tem ou não algum processo também administrativo, como que você trabalha dessa forma. E o que eu fiz, né? Eu fiz um roteirinho que eu acho que facilita para quem quiser acompanhar, então acho que isso é bacana. Eu separei o processo administrativo, gente, de uma empresa. Ele abrange vários processos ou funções. Então, o que a gente entende, né, muitas vezes, quando a gente está começando a nossa empresa ou quando a gente já está há muito tempo, o segmento de assessoria, muitas vezes a pessoa se torna eu-keep ou eu-presa, né? A pessoa é dona, ela cuida do atendimento, ela cuida do marketing, ela cuida da parceria, ela cuida do financeiro, ela cuida de tudo. E muitas vezes a pessoa acaba se perdendo por não ter processos definidos, por não ter tido um tempo de parar e planejar. Não sei se muitas vezes já aconteceu com você aquela dúvida. Ai, mas será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que isso é bom para mim? Como que será que isso vai funcionar? Então, muitas pessoas se questionam essa questão do planejamento, da organização, da direção, do controle, de como cuidar dos processos administrativos e até mesmo de entender quais são os processos que melhor funcionam, né? Então a gente tem que saber que nem sempre o que vai funcionar para mim vai funcionar para você. Então, por exemplo, por que eu digo isso? Um dos meus formulários é para acompanhar a prova de arranjo. E eu vi que em várias cidades, vários estados do Brasil, não existe prova de arranjo. Então, por isso que eu falo, nem sempre o que vai funcionar para mim, Maíra, vai funcionar para outra pessoa. Mas é importante a gente entender como outros colegas trabalham, para ver se, por exemplo, a forma com que ele faz é mais eficiente do que a forma com que a gente faz. Então, isso é muito bacana. E muitas vezes, quando a gente senta para conversar com um colega organizador, cerimonialista, assessor, o termo que você quiser chamar, a gente acaba não falando sobre isso. Tem gente que tem vergonha, tem gente que tem medo, tem gente que acha que por perguntar sobre os processos, a outra pessoa pode achar que vai estar querendo copiar. Tem uma série de restrições. Então, eu acho que é interessante a gente conversar mais sobre isso, sobre o processo, sobre como que a gente faz, o que funciona para mim pode funcionar para você. Ou, por exemplo, a gente pode pegar uma forma que funciona comigo, que funciona, por exemplo, com a Denise, que está aí assistindo, que é minha vizinha de prédio. E, por exemplo, às vezes a forma minha com a forma dela pode dar um outro formato. Isso é super legal.
Então, é importante a gente parar para analisar quais são os processos, principalmente agora, que não sei com vocês, depois vocês comentem aí, mas a retomada dos eventos está começando com tudo. Eu estou recebendo, graças a Deus, muitos pedidos de orçamentos para 2021, para 2022. Teve uma aluna que recebeu para 2024, confesso que me assusta 2024, mas vamos lá, né? A pessoa quer planejar com calma, eu falo que eu não sei nem se a pessoa vai estar com a outra pessoa ainda. Mas é interessante a gente conseguir analisar a nossa empresa como um todo. Quais são os processos que hoje você possui? Como que isso funciona para você, né? Então, se a gente for analisar pelo conceito, os processos administrativos podem ser vistos como ferramentas, né? Para a gente atingir os nossos objetivos estratégicos. Se a gente tem uma empresa que é um pouco maior, ou se a gente já está fazendo 2, 3 eventos por data, ou se a gente não faz 2, 3 eventos por data, mas a gente quer fazer 2, 3 eventos por data, é muito importante a gente ter processos. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que a gente não vai conseguir ir para todas as reuniões. Eu não vou conseguir ir para a reunião do decorador, para a reunião do... Por quê? Porque vai coincidir de ter mais de uma reunião no mesmo horário. E quando eu tenho processos, quando eu tenho equipe, o meu assistente, o meu funcionário, o meu sócio, a forma com que você tiver um colaborador com você, né, que eu acho que é muito importante para a gente crescer, a gente precisa de pessoas, a gente tem que entender isso. Ela tendo um roteiro, ela tendo um formulário, ela tendo um documento, ela vai acompanhar a reunião da mesma forma com que você estivesse lá. Então isso é muito importante, a gente tem que entender que para crescer, eu vi, nos próximos eu vou fazer o texto em cima, agora já foi, eu vou fazer assim, ó, eu desativo um pouquinho, vocês leem, depois eu volto os comentários, porque eu gosto de ler os comentários, tá, gente? Então se vocês quiserem, depois eu posto os slides para vocês darem print, ou quem quiser entra lá no meu canal e eu posto lá, não tem problema. Então eu falo que assim, é muito importante a gente ver a nossa empresa como um modelo de franquia. Então vou dar um exemplo simples, o McDonald's. Em qualquer lugar que você for no Brasil, você pedir um Big Mac, vai vir igual. Por quê? Porque ele tem processos. E isso muitas vezes não acontece quando a gente está falando de assessoria cerimonial. Quando a gente fala de, a pessoa foi numa reunião, a pessoa muitas vezes não acompanhou igual você acompanha. Então é muito importante a gente ter essa troca, tá? Então é muito importante a gente ter essa troca, entender como que vai funcionar os processos, pra gente realmente conseguir entender tudo isso e facilitar, tá? Então acho que é bem legal a gente entender. E depois que a gente entendeu essa questão de conceito, a gente vai para a parte de planejamento. Então o que a gente vai planejar? Muitas vezes a pessoa fica pensando, né? A gente tem que entender o que a gente vai precisar. Como assim? Vamos lá. Eu tô fazendo um evento, então assim, daí vocês me veem maior. Eu tô fazendo um evento. Quais são os fornecedores que eu vou ter reuniões? E quais são as informações que eu preciso ter deles? Eu vou ter reunião com buffet, eu vou ter reunião com decorador, eu vou ter reunião com DJ ou banda, ou os dois. Eu vou ter reunião com coral, eu vou ter reunião com celebrante. Então assim, para cada um deles, você concorda que independente de ser o casamento da Paula e do Mário, e o casamento da Adriane e do Roberto, vai ter similaridades? Então o que é interessante? Crie processos de... você foi numa reunião, quais foram as perguntas que você fez? Coloca isso num papel e vai criando um roteiro de atendimento. Olha, na reunião do Roberto, a gente perguntou isso. Na reunião da Maria, a gente perguntou isso, isso, isso. E você vai criando os seus formulários. E quando você tiver alguém que acompanhe a sua reunião, o que vai acontecer? Quando essa pessoa acompanhar a sua reunião, ela vai ter o seu padrão, vai ter o padrão da sua empresa. Então isso é muito interessante, esse planejamento. Então você pensa, eu vou ter um roteiro para atender um casal. Quem quiser depois, vai no link da bio, tem o meu formulário de atendimento para vocês baixarem. Eu quero formulário de atendimento. Beleza, eu vou ter o formulário de atendimento, algumas pessoas chamam de briefing, tem o roteiro inicial.
o roteiro inicial. Então, assim, qual que é o próximo passo? Então, a gente vai pensar desta forma de como que vai funcionar e a gente vai para a parte de planejamento. Então, o planejamento, ele se divide normalmente no estratégico, no tático e no operacional. Então, quais são as estratégias? O que eu vou fazer? Se eu vou acompanhar um cliente na degustação, quais são as perguntas que eu preciso fazer? O que eu tenho que saber do buffet? O buffet é do local ou o buffet é de fora? Porque tudo isso muda, então a gente precisa prever tudo isso. A gente tem que criar estratégias para facilitar o nosso trabalho. A gente tem que saber o que vai facilitar, tá? Então é muito importante. Porque quando a gente tem esse planejamento, logo depois a gente vai para quê? Para o controle. Então isso é muito importante. Vou tirar aqui para vocês conseguirem copiar, né? Então o que acontece? O controle tem como finalidade o quê? Obter as informações e identificar desvios. Então, por exemplo, eu fui numa reunião e eu perguntei isso, mas eu esqueci de perguntar aquilo. Por quê? Porque às vezes eu vou numa reunião com um caderno, eu não vou numa reunião com formulário. Às vezes eu não fui com prancheta, com o roteiro que eu tinha que fazer. E eu não vi se tinha banheiro para cadeirante, por exemplo. Ou eu não vi se aonde os músicos vão tocar, se a tomada é 110 ou 220. Já aconteceu com você? De você terminar uma reunião e ver que faltou informação? Por quê? Porque provavelmente a sua reunião foi uma reunião mais informal. Você não tinha processos estabelecidos. Então, quando a gente tem processos estabelecidos, a gente consegue fazer o controle e ver o que faltou. Então, por exemplo, se alguém foi fazer a reunião por você e você viu que no roteiro não tá, você sabe o que faltou. Você consegue entrar em contato com a pessoa do espaço e falar, olha, fulano, isso não tem. O que você acha? Como que eu consigo trabalhar isso? Então isso é muito importante. Isso faz sentido para vocês pensar dessa forma? O que vocês acham? Porque eu acredito que muitas vezes as falhas que a gente tem nos eventos são porque o pré-evento não foi bem executado. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Eu quero que vocês comentem, até ativei os comentários para entender mais sobre isso. Mas a gente tem que entender que muitas vezes o que acontece no dia do evento de falha, a gente podia ter evitado. Então por isso que eu foco muito na questão de planejamento. Porque a gente consegue evitar muitas coisas. Então a gente tem que pegar e cuidar de todos esses detalhes. A gente tem que colocar no papel tudo aquilo que a gente tem que perguntar, tá? E qual que é o nosso objetivo com tudo isso, né? Tem muita gente que me pergunta. Eu falo que o objetivo são os 3 E's: eficiência, eficácia e efetividade, tá? Então, eficiência, eficácia e efetividade. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas fazem reunião de 1, 2, 3 horas. Ana, vou e não vou. Você vai entender já já. Eu não vou falar de todos os processos, porque tem live até sobre visita técnica. Depois, qualquer coisa, você olha aqui no meu IGTV no YouTube, tem uma live só sobre isso. Eu vou comentar de todos os processos. Então, o que a gente tem que buscar? Que numa reunião a gente consiga ter todas as informações num curto período de tempo. Que ela seja clara, que ela seja concisa. Então, a gente tem que pensar em todos esses processos, tá? E como que a gente vai fazer esse planejamento? Que muita gente se pergunta, né? Eu vou agora desativar. Deixa eu ver se alguém... Não, Ana, fica tranquila, a gente vai chegar nisso. Então, o que a gente tem que entender? Quais são os objetivos que você quer alcançar? Né? Eu acho que isso é muito legal a gente colocar no papel para a gente definir. O que será feito para você chegar nesse objetivo? Então, por exemplo, às vezes eu vou criar todos esses processos porque eu quero ser a melhor cerimonialista da minha região. Ótimo! Você tem um objetivo claro e definido. Então, assim, como que você vai chegar nesse objetivo? Eu vou criar processos, eu vou fazer divulgação, eu vou postar todos os dias, eu vou dar conteúdo e eu vou fazer parcerias. Bem, coloquei 5 ações. Nessas 5 ações, quem vai realizar essas ações? Essas ações vão ser realizadas por você ou você vai ter uma equipe de apoio? É importante a gente pensar.
O principal, quando? Quando que a gente vai colocar em prática? Quem faz os meus cursos sabe que eu tenho uma tabela que é o 5W2Hs, que eu falo justamente sobre essa questão do planejamento, como fazer isso, né? Quando serão colocadas em práticas? E quais recursos vão ser utilizados para esse fim? Como que a gente vai fazer essa questão do planejamento, tá? Então, quais recursos que a gente vai utilizar? Então, a gente tem que entender isso. Então, a gente tem que ter clareza de tudo aquilo que a gente quer, porque muitas vezes a gente não tem clareza. A gente não sabe para onde a gente está indo. A gente está indo. Ai, quantos eventos eu fiz esse ano? Não sei. Quantos eventos você fez ano passado? Não sei. Quantos eventos você vai ter no ano que vem? Não sei. Quem não sabe a que porto se dirige, qualquer vento será favorável, né? Então a gente tem que entender que se você não tem controle nem do que você fez, nem do que você está fazendo, nem do que você fará, não tem como você ter sucesso. Você pode falar assim, mas pra mim assim tá bom. Será que tá bom? Dá pra melhorar? Dá. Então assim, se dá pra melhorar, por que não melhorar? Então a gente tem que sempre pensar dessa forma. Tá? Então eu acho que é muito importante a gente entender quais são os processos que a gente precisa fazer. Então eu fiz até uma listinha sobre a parte dos processos, que é o que a Ana comentou. Se eu vou falar de visita técnica, eu vou falar um pouquinho de cada um pra gente entender. Então assim, essa organização, ela complementa o planejamento, né? Então a gente tem que entender tudo isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, pensar e planejar. Quais são os passos que eu preciso? Eu vou criar formulários, documentos, contrato, toda a parte administrativa que vai nortear o meu caminho. Então, quais são os formulários que eu realmente preciso? Como que eu vou fazer tudo isso? Tá? Então, a gente vai fazer isso e daí a gente vai fazer o quê? A gente vai identificar os processos. Que daí foi onde a Ana chegou. Então, assim, eu separei aqui alguns. Então, quais são os processos que hoje eu utilizo? No atendimento, eu utilizo a reunião inicial, o contrato, as boas-vindas, tá? Como que eu faço? Porque daí eu vou ativar os comentários, porque eu sei que vai ter perguntas, né? Então, assim, como que eu faço? A reunião inicial, seja ela presencial ou online, eu utilizo o meu caderno. No meu caderno, é assim, gente, a vida como ela é, tá vendo? Eu vou escrevendo, vou preenchendo todos os formulários, tá? Então esse é meu caderno de atendimento que eu uso. Fechou o atendimento? Ótimo. Esse é o mesmo formulário de atendimento que tem na bio. Na verdade, o da bio tá até mais completinho que esse, porque a gente vê que a gente vai alterando. Então, beleza, fiz o formulário de atendimento. Ai, Maíra, eu faço casamento, 15 anos e aniversário. Eu tenho que ter 3 formulários? Sim. Daí, o que você vai fazer? Você vai personalizar. Ah, pode deixar, Monique. Vamos já. Então, tá. Vou mostrar de novo, tá, Monique? Te entendo. Então, assim, ó. Eu vou colocando todas as informações e vou anotando. Tá? E daí eu vou anotando todas as informações. E daí eu vou anotando. Então, se eu faço casamento, 15 anos e aniversário, eu tenho que ter formulários diferentes. Por quê? Porque vão ter dúvidas diferentes para cada tipo de festa. Daí as pessoas vão falar, mas você tem um contrato para cada tipo de festa? Não, meu contrato é padrão, independente do tipo de festa. O que eu mudo? Eu mudo a descrição dos serviços, tá? Beleza. Então, como foram os processos de atendimento? Ah, não, imagina, eu rabisco tudo, gente, ó. Eu vou fazendo tudo assim, tudo meu é rabiscado, eu adoro papel e caneta. Eu sou muito, tipo, tudo eu vou anotando. Eu imprimo todos os contratos, coloco na pasta e daí eu vou anotando em cada contrato as alterações. Então fica tranquila. E claro, no final eu passo o roteiro a limpo, faço no computador, tudo ok. Mas a minha base é porque eu acho que eu fixo melhor. E o que eu entendo, né? Eu já falei isso em outras lives. Quando eu tô com cliente, eu tô com cliente.
Então eu vou estar em tempo presente, eu não vou ficar olhando no celular e nada disso. Então eu prefiro utilizar o caderno para dar atenção total. Então dos processos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou atender o cliente com primeiro processo, o formulário de atendimento, depois o contrato. Depois eu mando boas-vindas. Bom dia, Eveline! E depois eu mando as boas-vindas. Como que eu mando as boas-vindas? No corpo do e-mail mesmo. Então eu mando uma cartinha com todas as informações de horário de atendimento, tudo que eu conversei, tá? Olha, Domênica, já aconteceu. Adoro perguntas polêmicas. E já aconteceu de eu desistir do casal também. Já aconteceu os dois casos. Eu acho que depois de um tempo a gente entende. Algum cliente já te trocou por outro assessor? Como que eu lidei com isso? Na verdade, eu não sei com qual assessor ele ligou, mas a relação não estava fluindo. E eu acho que a relação entre cliente e fornecedor tem que fluir. Até porque a gente passa muito tempo em contato com o fornecedor. Então eu preferi rescindir o contrato e cancelamos e a vida seguiu. Desejei bom casamento e vida que segue. Nem sempre a empatia rola, então tá tudo bem. Eu acho que é assim, mas qualquer coisa pode me chamar no privado que a gente conversa sobre isso. Não tem problema algum. E daí depois, o que a gente faz, né? Olha aí, vamos... Quais são os outros pedidos de planejamento? Aqui. Então, pro planejamento do evento, né? Não sei se vocês anotaram, a gente tem a questão do checklist. No checklist a gente vai cuidando de todas as reuniões. Deixa eu ver se dá. Acho que fica pequenininho, né? Mas assim, pelo menos os comentários veem e não atrapalham. Imagina, Domênica, fica tranquila, vou responder em tudo. Estamos aqui para isso, para interagir. Então, o que a gente faz? Para planejar o evento como um todo, a gente tem que ter um checklist ou um cronograma das atividades. Eu estou criando fichas de acompanhamento cada vez mais para cada fornecedor, que foi aqueles que eu comentei. Então, é a questão do... eu vou atender um buffet, eu faço uma ficha. Eu vou atender um decorador, eu faço uma ficha. Eu vou atender um coral, eu faço uma ficha. Então, assim, dá pra eu fazer. E essa ficha eu disponibilizo, inclusive, para os meus clientes. Por quê? Porque os noivos que fazem consultoria comigo, eles conseguem acompanhar as reuniões e tendo todas as informações que são necessárias. Então, a gente trabalha dessa forma também, tá? Então, dá pra gente fazer. E tem o formulário de visita técnica, que foi o formulário que a Ana perguntou. No formulário de visita técnica, o que a gente tem, né? No formulário meu de visita técnica, eu tenho diversas informações que a gente tem que observar. Na questão dos geradores, se vai ter cerimônia ou não, se onde os músicos ficam é coberto ou não, se eles precisam de cadeira ou não, se a cerimônia vai ser banco, cadeira, que mobiliário vai ser utilizado, a questão de acessibilidade. Então, assim, tem um monte de perguntas. Tem gente que fala assim, Maíra, você usa o formulário fazendo a pergunta para todo mundo? Não, gente, por quê? Muitas vezes o formulário, ele vai nortear eu não esquecer de nada. Mas tem perguntas que eu vendo, eu já consigo responder. Então eu consigo entender e ir acompanhando tudo. Então é muito mais tranquilo. Eu não preciso perguntar para a pessoa. Se eu tô vendo que a cerimônia tá montada com banco, eu posso perguntar. Além dos bancos, vocês têm cadeira ou sempre são bancos? E daí a gente já vai preenchendo e vai anotando todas as informações, tá? Então eu vou fazendo dessa forma. Então flui super bem. E daí depois desses, quais que a gente tem também, né? Os pré-eventos. Quais são os documentos que eu faço pro dia do evento? Eveline, tranquilo. Há dias que se já separaram com 2 meses de casado. Eita, Deus meu. Triste, né? Eu falei pra uma noiva esses dias. Eu demorei mais tempo pra planejar o casamento dela do que ela ficou casada. Eu demorei 1 ano e meio a gente fazendo o casamento. E 1 ano e meio fazendo o casamento. E o casamento não durou 6 meses. Mas tudo bem. Faz parte. A festa foi linda, é o que importa. Fico tranquila de ter feito uma festa linda, gente. Nós somos organizadores de festa. O relacionamento durar é por conta do casal, tá? Então a gente tem que ficar tranquilo.
Ficha de contratação. Bem, vamos lá. A ficha de contratação eu não uso. Eu mando, na verdade, pelo WhatsApp, tá? A ficha de contratação é uma ficha onde vai ter todos os dados do cliente. Seria antes. Seria para você pegar os dados para fazer o contrato. Normalmente é isso. Eu mando por mensagem de texto mesmo todos os dados que eu preciso na ficha de contratação, que para mim é só um recadinho mesmo que eu mando com todos os dados que eu preciso. Agora eu coloco a data de aniversário pra gente evitar de perder o contato, que nem a Eveline comentou, que teve a noiva que cancelou e depois de 2 meses já separou. O que eu faço? Eu tenho sempre o aniversário. Por quê? Porque no aniversário a gente pega e pode dar parabéns pro cliente. O cliente pode nos contratar. Já teve noiva que cancelou o primeiro casamento e me contratou pro segundo e foi tudo perfeito e a gente fez. Então a gente tem que entender isso. Gabi, falei só um pouquinho sobre a primeira reunião, mas se você quiser saber mais sobre a primeira reunião, tem meu formulário de atendimento, tá tudo no link da bio e você consegue buscar nas lives antigas. No mês de agosto teve uma live sobre atendimento, você consegue pegar lá, tá salva aqui e tem também no YouTube, tá? Então assim, a gente pegou todos os processos, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma pastinha, tem gente que fala assim, ai Maíra, só pasta de papel? É, gente, minha pasta de papel. Deixa eu pegar aqui uma. Minhas pastas agora estão coloridinhas, porque nessa quarentena eu não achei elas brancas. Então, ó, um casamento de 2022. E eu já vou colocando tudo que eu vou recebendo. Tá? E daí eu vou anotando todas as informações, vou colocando, etc. E o que eu faço? Com toda essa pasta, eu vou montar os documentos do meu pré-evento. Quais são os meus documentos do meu pré-evento? Eu vou fazer a relação de fornecedores, então eu crio uma lista. No meu documento do dia do evento já tem essa listagem. Então eu crio uma lista de fornecedores, eu tenho um modelo de roteiro de cortejo, então eu mando esse modelo para o casal preenche e manda de volta. Então daí nesse roteiro eu tenho as músicas que vão ser utilizadas, o nome das pessoas, o telefone, quem é quem, a ordem. Coloco. Nessa pasta aqui, os noivos ainda não fecharam o espaço, então é uma pasta onde estão os locais que a gente vai visitar. Ó, gente, só pra vocês entenderem, eu anoto no documento, que eu falo que eu anoto, eu levo a pasta e vou anotando. E aqui tem os espaços que a gente pesquisou, eu faço fichinha, vou anotando, tudo no papel mesmo, tá? Eu sou uma pessoa totalmente online, Ontem eu fiquei super feliz com a minha nova aquisição, comprei um carregador, um power bank por indução, mas eu gosto das coisas no papel quando eu tô com o cliente, porque isso mostra que eu tô atenta. Então com o cliente eu sou 100% offline, eu vou estar em total atenção para ele, tá? Então acho que isso é importante também e esse é um diferencial, a gente dá atenção pro cliente. Então daí eu monto todo o roteiro do cortejo, monto todo o cronograma da festa. O cronograma da festa eu já alinhei na reunião final do buffet. E daí eu passo pro casal. Então a gente vai alinhando e fazendo tudo juntos. E as observações de montagem eu vou fazendo a cada contrato que o cliente me manda. Então os clientes vão me mandando os contratos e eu já vou pondo todas as observações. Por quê? Eu vou olhando os contratos e eu grifo. Eu adoro canetinhas. Tenho de diversas cores. Então, assim, eu vou grifando o que é importante nos contratos e vou colocando. Por quê? Pra no dia ficar mais fácil de conferir, então eu levo a pasta. Tá? Então, assim, eu já tive pastinha, agora eu tô com pastinha rosinha e azul. Muda o tipo do evento, tá? Eu queria verde, não tinha verde e a boa parte das pastas ainda são transparentes. Então eu tô mudando aos poucos. Não é porque eu quis mudar as pastinhas que eu vou jogar todas fora. Monique do céu, passo, comprei, eu achei incrível. Depois eu vou fazer um videozinho sobre ele, porque ele carrega os celulares dos outros. Boa pergunta, adorei essa pergunta, Carol. Essa pergunta, gente, define muita coisa, porque eu vejo que isso é uma confusão na mente de muita gente. Se eu tenho pasta para todos os tipos de assessoria? Tenho. Eu faço só um evento por data, então independente se a assessoria final
completa ou parcial, que na verdade a minha parcial eu chamo de consultoria, porque eu trabalho de uma forma diferente, né? Todas as minhas festas têm uma pasta, todas. E o que é importante? Independente do cliente contratar uma assessoria completa, uma assessoria parcial ou uma assessoria final, a minha equipe é a mesma. Eu não mudo o tamanho da minha equipe de acordo com o pacote que a pessoa fechou comigo. Por quê? Porque a minha equipe vai estar lá no dia para executar uma festa de 200 convidados. Se o meu trabalho antes do evento foi maior ou menor, mais completo ou menos completo, não vai alterar. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem gente que quando faz um pacote menor, diminui a equipe. E quando a pessoa diminui a equipe, a pessoa se prejudica no operacional, porque vai faltar gente para fazer alguma coisa. Então a gente tem que entender que se o cliente, ele tá contratando a Gamata Assessoria. Ele tá contratando a Gamata Assessoria Maíra Tamberlini. Beleza. Ele tá me contratando e ele tá contratando o melhor pacote que ele pode ou o que ele precisa no momento. E ele merece o mesmo atendimento. Ai, Maíra, mas você vai fazer a mesma coisa que faz uma assessoria completa? Não, gente, o que eu tô dizendo é que ele merece o mesmo atendimento, ele merece atenção, ele merece que eu faça um pré-evento bem completinho. Então, assim, algumas coisas nos meus pacotes vai ser igual para todo mundo. Por quê? Porque eu vou acompanhar as reuniões finais. Então, assim, eu prefiro, se o cliente não quiser que eu acompanhe as reuniões finais, muitas vezes eu já declinei de fazer o evento. Por que eu declinei? Porque pode dar alguma coisa errada. Então, assim, muitas coisas a gente pega e a pessoa fala assim, ai, me dá um desconto, diminui sua equipe. Não, eu não vou diminuir minha equipe. Diminui os doces, diminui qualquer coisa, mas não diminui o meu trabalho. A gente tem que ter isso muito claro, tá? Então, eu gostei de dizer, porque isso foi uma questão que me abordaram durante essa semana, e como a Carol fez, porque é a mesma questão. A pessoa fica com essa dúvida. Ah, é um cliente de um pacote menor, eu vou trabalhar da mesma forma? E eu, Maíra, não fecho a assessoria final e começo a trabalhar 3 meses antes. Tá? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu só vou falar com o cliente 2 meses antes. Não. Se o cliente está te contratando agora e você optou por fechar, você vai atender o cliente a partir do momento que ele fecha com você. Então, assim, crie processos que facilitem. Como que eu faço hoje? Na questão do meu checklist, eu utilizo o Zap Wedding. Então, qualquer cliente que fechar comigo, qualquer pacote, ele vai estar no Zap Wedding. Então, ele já vai receber o roteiro, ele já vai saber a questão de prazos. Então, eu criei... Brincadeira, Cláudia, não diminui os bem casados. Não, gente, mas é a questão que a gente tem que aprender a se posicionar. A dizer que não dá pra gente... Tipo, eu não vou diminuir a minha equipe pra dar um desconto pro cliente. Eu prefiro diminuir um serviço, não ir em alguma coisa, fazer qualquer outra coisa, mas eu não diminuo a equipe, tá? Então é muito complicado isso. Por quê? Porque tem gente que oferece. Então o que eu faço, Gabi? Quando acontecem essas coisas, eu desenho. As pessoas falam, mas você desenha? Desenho, gente. Eu pego uma folha de sulfite, desenho a cerimônia. Então deixa eu ver se eu tenho aqui algum desenho de cerimônia. Devo ter aqui. Normalmente eu já tenho desenhos de cerimônias e eu vou alterando, tá? Então a gente já vai... Eu já mostro como é. Então assim, eu desenho a cerimônia, tá vendo? E daí eu explico que uma pessoa tá aqui com os noivos, com os padrinhos. Uma pessoa tá aqui com o coral e eu tô com a noiva. Ou seja, para eu fazer um cerimonial na igreja, eu preciso de 3 pessoas. Daí eu desenho a festa. Se eu tiver o mapa do salão, eu coloco como que vai funcionar. E eu explico tudo. Tá? Então assim, olha, eu preciso de uma pessoa aqui. Para a entrada dos noivos, vai ter 2 pessoas na recepção. Eu vou estar com os noivos, uma pessoa vai estar com o DJ, uma vai estar com o buffet. Ai, Maíra, é um evento menor. Ok, a gente pode tentar diminuir. Mas eu desenho, porque daí a pessoa tipo, vai entender que não tem como. Então, 15 anos eu sempre tenho uma equipe maior. Por quê? Eu tenho uma pessoa recebendo os presentes, eu tenho uma pessoa cuidando só dos 15 casais, eu tenho 2 pessoas na lista. Só aí, ó, já são 4 pessoas.
Eu tô sempre normalmente com a debutante e tem que ter uma pessoa dentro do salão. Eveline, agora as pessoas vão rir. Eu uso o Canva ou o PowerPoint. Esse desenho que eu mostrei eu fiz no PowerPoint. Então, gente, é isso. Eu literalmente desenho e explico pro casal como que funciona, o porquê. Muitas vezes as pessoas fazem um trabalho ruim. E o que acontece? As pessoas não sabem explicar a necessidade do porquê de cada coisa. Então, a gente explica. Tá? Então, assim, eu falo assim, olha, quantos casamentos você já teve? Às vezes é no máximo o segundo da pessoa, né? Eu brinco que só a Gretchen e o Fábio Júnior casaram bastante vezes. A maioria casa 2, no máximo 3. Eu falo, então, eu tenho mais de 400 casamentos. Você concorda que a quantidade da equipe, quem entende sou eu? Então é isso, a gente tem que explicar, tá? No final eu coloco que atendo no mínimo 3 meses antes. Ótimo, Lili! No meu pacote final sempre mantenho contato com eles, para eles ficarem sabendo. Exato, gente, é muito mais importante a gente saber que tudo que o cliente fez e ir acompanhando e orientando. Por isso que eu falei que eu não faço parcial, eu tenho consultoria, porque eu vou orientando em todas as etapas. Eu faço acompanhamento online. Gabi, desde que eu comecei a desenhar, porque assim, esse desenho eu mando para os padrinhos, então tem a ordem, aqui não vai dar para mostrar. Ó, tem a ordem de quem entra, e aqui tem o número dos casais, tá vendo? E tem as músicas, tem quem entra onde. Então, assim, é um desenho bem completinho. Então, eu mando esse desenho pros pais e padrinhos. Então, todo mundo entende. Então, eu sou dessas. Bem facilito. Ah, peraí. Depois eu vou postar, tá, gente? Eu vou postar no meu canal e eu mando em PDF toda a ordem para quem quiser ter essas observações. E daí a gente tem a questão de observações de montagem. E no pós-evento a gente tem o relatório final, que também tá no meu link da bio, quem quiser baixar. Tem a parte de agradecimentos e tem a parte de feedback, tá? Eu acho que é bem importante a gente ter essa questão. E eu acho que é fundamental. Eu trabalhei em um buffet onde fui contratada para ser decoradora, mas com o passar do tempo eles perceberam que eu me dava muito bem com os clientes e no contrato deles. Continua aí, Tami, que eu quero ler o final, que cortando eles. Então, gente, a gente vai fazendo dessa forma. Quem faz o meu curso Assessoria na Prática recebe até os modelos que eu uso do PowerPoint para editar, tá? Então, daí eu mando tudo isso que eu tô falando aqui completinho para as pessoas editarem. Então, daí é uma forma diferente, né? Então, eu falo que as pessoas têm que ver como que funciona. Ai, Maíra, eu não gostei de desenhar. Ok, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer da melhor forma possível, tá? Então, a gente vai analisando como que vai funcionar. Ah, então, não, vamos lá, Ângela, acho que você já me ouviu falar sobre isso. Mas vamos lá, o que eu falo, né? Da questão do agradecimento. O agradecimento, gente, eu acho que é fundamental a gente fazer ao término do evento para todos os fornecedores. Ah, não, isso é personalizado, isso eu não faço, não. É ótimo desenhar, Ana, até porque, no seu caso, você sempre tem que ficar atrás da equipe de foto e vídeo para você não atrapalhar a foto e vídeo. Então tem que mapear bem para ninguém atrapalhar ninguém e ninguém copiar o lugar de ninguém. Então, assim, os agradecimentos, o que eu faço? Ah, eu trabalhei com decorador e foi ótimo. Beleza, a noiva mandou o depoimento dela? Eu pego o depoimento da noiva, mando pro fornecedor. Oi, fulano, tudo bom? Olha, muito obrigado por todo o seu trabalho, por toda a sua parceria, por ter chegado no horário, por ter entregue um trabalho impecável. Se não fosse o nosso trabalho em conjunto, com certeza eu não teria recebido um agradecimento assim. Então você faz parte dessa vitória e espero em breve estar em muitos eventos com vocês. Então o que eu faço com o agradecimento? Eu estreito laços, eu crio parcerias. Então é muito importante. Mas se vocês quiserem, porque eu sei que o povo adora, gente, o povo adora um textinho pronto, eu coloco e depois disponibilizo, tá, Ângela? Eu disponibilizo, que eu acho que é bacana. Então, o que eu faço? Oferecer assessoria de salão, não aceitava assessoria de fora, muitas vezes eu fazia parte da assessoria. Vou continuar lendo aqui, tá?
Pois é, Tati. Infelizmente, alguns eventos acontecem nisso, alguns locais. E a gente tem que aprender. Monique, vamos lá. Preciso aprender a fazer pós-eventos. Nunca consigo, não tenho jeito. Monique, fundamental, gente. A gente tem que trabalhar a nossa imagem, tá? Como na questão de processos administrativos, a gente tem que ter clareza nisso. Por quê? Porque hoje em dia, depoimento, prova social é muito importante. Não, Lilian, eu não peço. Não peço por vídeo. Se o cliente quiser fazer, ok. Eu sei que tem muita gente que pede e super funciona, gente. Se vocês acham legal, se faz parte do perfil de vocês, façam super. Dá muito resultado. Os noivos se identificam com outros casais, então é muito importante. Mas pós-evento é fundamental. A gente tem que finalizar com um relatório bem completo. Tem live sobre relatório, então depois vocês podem voltar aqui e ter mais informações. A gente tem que dar feedback para os fornecedores e a gente tem que pedir feedback para os noivos também do nosso trabalho. E para os fornecedores também, o que eu posso melhorar, onde eu posso melhorar. Então, assim, é muito importante. E eu também faço feedback para minha própria equipe. Então eu pergunto, ai gente, o que a gente pode melhorar, o que foi de legal, o que a gente consegue fazer, tá? Então a gente tem que trabalhar tudo isso. O evento não acaba quando a noiva vai embora no carro. A gente tem que dar essa continuidade, então isso é muito importante, tá? Então assim, eu não peço depoimento, mas eu acho importante. Tem pessoas que falam, ai Maíra, a noiva não me mandou nada. No dia seguinte, você manda uma mensagem perguntando como ela tá, se tá tudo ok, se ela achou tudo, parará. E daí vê se ela manda alguma coisa. Sabia que você ia querer, Ângela? Não tinha dúvida disso, tá? Então, gente, é muito importante a gente estabelecer esses processos. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazer um evento na sexta, no sábado ou no domingo, principalmente ano que vem, né, gente? Vai ter muito essa questão. Roberta, olha que bacana. Tem muita gente que não entende isso. Você falou sobre o feedback, eu vou... Às vezes, o fornecedor tem uma visão sobre o nosso trabalho que a gente não tem. Então, a gente consegue melhorar ainda mais. Então, é muito bacana. Uma dica, gente, pelo amor de Deus. Teve algum problema com qualquer fornecedor? Não manda feedback no WhatsApp. Ok? Ligue e agenda um café. As pessoas não sabem receber críticas de forma positiva. A gente só cresce com crítica, isso é fato. Mas as pessoas não sabem assimilar isso. Então você não vai falar mal do coleguinha pro coleguinha pelo WhatsApp, porque ele pode te achar uma louca, uma bruxa, né? Um bruxo. O que você vai fazer? Você vai pontuar primeiro os pontos positivos, tá? Toda vez que a gente vai fazer uma crítica, a gente começa pelos pontos positivos. Olha, eu adorei que você animou a... Vou dar um exemplo, tá? DJ. Ah, eu adorei que você animou a pista, a sua pista ficou linda, a parte de iluminação ficou impecável. Adorei a iluminação cênica. Mas você poderia cuidar um pouquinho mais da sua logística, né? Porque não foi a primeira vez que você atrasou comigo e isso me deixa um pouquinho incomodada. Porque a gente tem toda uma logística de todos os fornecedores e você, além de não chegar no horário, não avisa e não responde. Você concorda que é diferente? Então, primeiro você mostra os pontos positivos e depois você fala o negativo. Então, é muito importante a gente dar o feedback de uma forma presencial, para a pessoa entender isso. Vinícius, porque eu já quis, dar um toque para a pessoa pelo WhatsApp. Não deu certo, tá? Então, agora eu chamo para conversar porque a pessoa tá me vendo, tá vendo a minha reação e o principal... Se eu tô dando um feedback negativo pra pessoa, é porque eu gosto da pessoa e eu quero que ela melhore. Se eu não faço questão daquele fornecedor no meu ciclo, eu nem dou feedback. Eu já abstraio da minha vida. Então a gente tem que entender isso. Eu só vou criticar, eu só vou dar um feedback se eu acredito que aquela pessoa possa melhorar. Então a gente tem que ter esse discernimento. Tá? Então toda vez que vocês forem fazer uma crítica, alguma coisa, destaca os pontos positivos e depois dá o negativo, tá? Pra pessoa entender. E daí vocês vão vendo, tá? Então eu acho que é muito importante a gente entender.
Aline, ele vai entender do meu ponto de vista assim. Porque se ele atrasar no próximo, eu não indico mais. E eu deixo isso claro. O trabalho é ótimo, mas eu não quero só a pista de dança bombando. Eu quero uma montagem ok. Então, pra mim é importante. Então, eu deixo claro. Ele pode trabalhar pra outras pessoas, com outras pessoas, ok. Se ele quer trabalhar comigo, ele vai trabalhar dessa forma. Se ele falar que ele vai chegar às 10 da manhã, ele vai chegar às 10 da manhã e não ao meio-dia. Pronto. Então, a gente vai pontuando. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse controle? Porque na minha relação de fornecedores, quando eu monto a lista de fornecedores, eu ponho na primeira coluna o horário que cada fornecedor vai chegar. Então, a gente consegue ir acompanhando. Então, eu coloco o horário de cada fornecedor. Então, tudo isso facilita. Por isso que eu falo que a gente tem que ter processos. Eu tô confirmando. Eu vou confirmar um fornecedor. Ele me confirmou? Confirmou, ótimo. Como que ele confirmou? Ele confirmou pelo WhatsApp, ele confirmou pelo e-mail, ele confirmou por ligação. Se a pessoa confirmou por ligação, o que eu faço? Eu mando um e-mail. Oi, fulano, tudo bom? Apenas registrando que a gente conversou por telefone. Ficou alinhado da sua montagem tal horário, assim, assim, assim. Eu detalho tudo e registro por e-mail. Tudo bem? É isso. Então, os processos servem para isso. Por quê? Se eu vou começar a fazer um evento e eu já sei que para fazer um atendimento inicial vou precisar de um formulário, depois eu vou precisar de um contrato, depois eu vou precisar de outro documento para nortear minha relação com aquele cliente que eu chamo de boas-vindas. Depois eu vou criar os processos, o cronograma de todo o planejamento da festa ou checklist, da forma com que você quiser fazer. Então, a gente vai criando todos os processos. Já tive fornecedor de bebida que atrasou muito, ligava e o bendito não atendia. Quando ele chegou, eu já tinha outro fornecedor do local abastecendo a geladeira. Nunca mais atrasou comigo. Ele nunca mais atrasou e com certeza ele já atendeu, né? É isso, gente. A gente tem que ser proativo, o evento tem que sair. Então, a gente tem que resolver os problemas, tá? Então, o nosso objetivo é esse. E eu mostro pro casal, olha, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu mostro os roteiros. Então, olha, como que eu monto um cronograma, como que funciona. Porque eles querem entender. Porque o nosso trabalho é um trabalho muitas vezes intangível. E quando a gente tem processos e documentos, a gente dá tangibilidade, o cliente consegue ver. Nossa, olha, ela é organizada, ela faz isso assim, assim, assim. Então, isso é muito legal, tá? Então, a gente consegue fazer e mostrar os benefícios. Então, minha sugestão é essa. Criem processos, revejam os processos de vocês, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre processos, no dia 5 eu vou abrir a próxima turma do meu curso. Então, já aguardem. Se vocês quiserem já começar agora também, fiquem à vontade. As matrículas eu deixei abertas, então vai ter novidades, tá? Gente, só vou repassar o convite que eu fiz no início. Para quem quiser participar, toda quarta-feira, às 14h, tem um encontro da minha comunidade. É uma aula de 2 horas em média. Era para ser uma, mas todas as aulas até agora foram de 2 horas. Onde a gente faz pelo Zoom e a gente tem a troca, porque eu vejo a reação de vocês. E na aula de amanhã, eu vou ter uma convidada especial, que é a minha designer, que criou meu logo, que cria as coisas, tá? Deixa eu só mudar aqui. Então, gente, vou ativar os comentários. Quem quiser participar do encontro de amanhã, tem vagas limitadas. A inscrição é pelo e-mail e eu vou mandar o link pelo e-mail para as pessoas também, tá? Então, eu tô divulgando para quem tá aqui na live. Quem é da comunidade já tem a sala tudo certinho, tá bom?
Letícia vai ter em outubro. Vou te passar a data agora, peraí. Pois é, Ângela, até falamos de você, vai ser bem bacana. 17 e 18 de outubro presencial, tá, gente? Passo, Lavínia, passo. No meu curso eu passo todos os processos de documentos. Você comprando o meu curso, você já consegue baixar todos os documentos. Legal, gente? Não, gente, não custa nada. O que acontece? Para quem quer ter mais contato comigo, ter um contato mais estreito, eu criei a comunidade. A comunidade, ela tem encontros todas as quartas-feiras, às 2 da tarde, pelo Zoom, tá? E daí, a comunidade, ela custa por mês R$50, todas as aulas ficam gravadas e tem mais conteúdo. E daí, na aula de amanhã, vai ter uma convidada especial, que é a Bruna, e eu vou abrir para mais algumas pessoas para conhecerem o meu trabalho, da Bruna e a comunidade. Lavínia, o curso tá online, tá? O curso online tá R$297, eu sei que depois vai aumentar, tá? Então o curso online tá no link da bio, chama Assessoria na Prática. O curso presencial vai ser mais caro do que o online, tá, gente? Teve gente que já me questionou o porquê. Porque eu tenho muito mais custo no presencial do que no online. Então, vai ter um custo superior, tá? Já tinha antes, então o online ele tem características diferentes. Sou de São Paulo, capital. E os cursos meus presenciais são lá no meu escritório na Avenida Paulista. Mas eu vou postar tudo isso bonitinho nos stories, tá, gente? Dri, eu vou olhar. Eu vou olhar e te confiro, tá? Deixa eu ver. Que é de cor, né, gente? Não tá não, Dri. Não tá, mas eu te passo. Que bom, Elaine. Fico super feliz, gente. O tema da aula do Zoom vai ser Canva na prática, tá? Então, claro, Lud, me chama no privado que eu te explico. Para você assim, participar da aula de amanhã, é só mandar um e-mail, porque eu mando pro seu e-mail o link. Fala, oi, eu quero participar da aula de Canva no Zoom, tá? Então, vai ser bem bacana. Se vocês quiserem, na quinta-feira vai ter uma aula aqui sobre feed organizado ou não, o que vende mais, com a Jéssica Bonaldi, da Sem Pavulagem, então vai ser muito bacana. Para a aula de amanhã, quem já é da comunidade não precisa fazer nada, porque já tem o link da sala. Para quem não é da comunidade, precisa mandar um e-mail para mim falando que quer participar da aula de amanhã e eu mando o link. Só mandar um e-mail para cursos@gamata.com.br, mais nada, tá? Não tem custo nenhum, é só para vocês conhecerem um pouquinho mais do formato de como funciona e como isso. Podem mandar o e-mail de vocês. Eu tenho um limite de vagas, mas daí eu já respondo para vocês. Gente, gostou? Gostou do conteúdo? Quer saber mais? Tem o meu canal no Telegram, onde lá eu coloco todos os slides da aula. Eu vou mandar em PDF para não pesar para ninguém, tá? Então, querendo saber mais do meu trabalho, só me chamar, tem todos os links na bio. Gostou? Posta um print, divulga para os amigos, convida para a aula de amanhã. Eu vou postar o link da aula de amanhã também, tá? E daí a gente vai se falando, gente. Um beijo para vocês, uma excelente terça-feira. A minha aula e a da Jéssica vai ser na quinta-feira aqui no Instagram às 10 horas, tá? Então, toda quinta-feira eu tenho live com convidados e vou ter vários convidados incríveis. Agora, no mês de setembro e outubro, vai ser muito bom, tá? Que bom, gente. Fico feliz que vocês estejam gostando. Então, pega a setinha aqui, manda pros amigos de vocês, tá bom? Ou posta, que eu vou adorar ver vocês. Obrigada, Adri! Fico muito feliz. Espero que tenha contribuído com todos vocês. Um beijo, até amanhã na aula da comunidade. E quinta-feira eu tô aqui de novo. Beijão! Imagina, gente, fico super feliz. Feliz de coração mesmo.